Olá, meu nome é Aline Lopes, eu sou aluna Uninter, curso 2ª licenciatura em Letras, pelo Polo de Marília, São Paulo. Meu RU é 3640632 e esse é o meu estágio híbrido modalidade extensão em ensino médio. Esse é o 4º vídeo do meu estágio. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como a língua portuguesa está presente na nossa vida, né? E por que é tão importante, parece meio óbvio, mas porque é tão importante a gente ter o conhecimento da nossa própria língua, da nossa língua mãe. Dia da Língua Portuguesa. No dia 5 de maio, comemoramos o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. Essa data foi estabelecida pela CPLP, sigla para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é uma organização formada exclusivamente por nações que falam esse idioma e tem o propósito de unir e trazer cooperação entre os países. A data foi selecionada em 2009, enquanto acontecia uma reunião de conselho em Cabo Verde, com todos os países participantes da CPLP. No dia do evento, foi grandemente debatida a importância cultural e a influência da língua portuguesa no restante do mundo, sendo destacada principalmente a parte de vínculo histórico com Portugal e a boa convivência entre os países, o que levou a estabelecer um dia específico para a comemoração. De fato, a língua portuguesa é muito importante e falada por cada vez mais pessoas ao redor do globo. Atualmente, ela é o idioma oficial em Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, na região de Goa, na Índia, em Macau, na China e no Brasil, somando quase 220 milhões de pessoas ao todo. É também o 3º idioma mais falado no Ocidente e a 6ª língua com mais falantes em todo o mundo. A língua portuguesa em nossas vidas. Desde o início da vida, o bebê começa a se interagir com a sua língua, pois mesmo que ainda não fale, está de ouvidos atentos à mãe, ao pai, aos familiares, à televisão, à música, de modo quase que instintivo, a querer falar, a provar e descobrir um mundo de conhecimento ao seu redor, pois é tudo novo. Todos os que estão à sua volta têm uma capacidade incrível de liberar um som, às vezes alto, baixo ou sussurrado. Quando vai descansar, a criança observa o som que acalma a cantiga de ninar. Então, percebe que para cada momento existe um som e começa a querer imitá-los. Chora e balbucia quando está com fome, ri e libera alguns sons de possíveis letrinhas quando gosta de alguma coisa, grita quando algo dá errado. Os adultos começam a ensinar as primeiras palavras, mamãe, papai, vovó. E assim, a criança vai se formando como falante nativo de sua língua e, com o passar do tempo, já sabe liberar o som exato para cada momento. A gente percebe hoje em dia que a língua portuguesa parece que está cada vez mais massacrada, né? Tanto por conta das mensagens virtuais, de aplicativos, e a gente percebe isso acontecendo muito também até nos próprios trabalhos de alunos universitários, né? Isso. O que a gente precisa considerar é assim, são duas coisas. A gente não pode ter a noção de que língua portuguesa, né, é apenas aquela gramática normativa, mas que essa gramática é uma variação e uma variação muito importante da nossa língua, né, que compõe essa língua e há momentos de adequação deste uso dessa língua em que essa gramática vai ser fundamental. O que a gente
gente tem percebido é que muitas vezes, por conta dessas questões sociais que estão relacionadas com a comunicação, essa variação da gramática normativa tem ficado cada vez mais distante de situações formais de linguagem, como um trabalho acadêmico, por exemplo, né? É uma situação que pede essa formalidade da língua. Então, quando a gente fala sobre língua, especialmente a nossa língua portuguesa, o que a gente precisa ter em mente é isso. Em que momento é adequado essa gramática? Em que momento eu posso ser mais displicente ou posso usá-la de uma maneira mais tranquila e mais coloquial? Eu penso que nós precisamos reforçar isso, especialmente dentro do ambiente escolar, né? A importância de pensar a gramática no momento adequado para o uso dela. A gente sabe que a língua portuguesa é uma língua considerada difícil, né? Ela tem uma raiz difícil de ser entendida, compreendida, né? Às vezes não é, às vezes é com S, às vezes é com Z. Então, assim, claro que podem ocorrer deslizes, mas o que a gente tem percebido é que cada vez mais as pessoas estão até com dificuldade de colocar o próprio pensamento de uma forma clara, e o que pode gerar muitas vezes até um conteúdo diferenciado para quem está tentando entender o que está sendo escrito, né? Isso, esse é o processo mais grave, né? Porque a língua, ela é o nosso principal mecanismo de comunicação. Então, compreender a organização dela para poder se comunicar de uma maneira eficaz é fundamental. Então, muitas vezes, a gente pode ficar preso demais às regras e não dar conta de poder exprimir um pensamento. Mas há circunstância que a falta dessas regras gramaticais que são importantes, elas também acabam fazendo com que essa ideia não seja expressa, né? Falávamos há pouco sobre a questão de pontuação. Então, pontuação, existe regra gramatical para pontuação. Não saber aplicar, não saber usar em determinadas circunstâncias pode causar um problema muito grave no processo de comunicação. E você não consegue transmitir a mensagem que você deseja para o seu interlocutor. Então, são coisas que a gente precisa sempre estar atentos para que a gente faça, né, o uso adequado da nossa língua. Na situação em que eu preciso me comunicar, eu preciso dar conta dessa comunicação de uma maneira eficaz. Aí tem coisa que não tem como tirar, né? Por exemplo, já aconteceu de eu receber uma mensagem e a pessoa não vai responder. Eu falei, mas era uma pergunta, porque não tinha um ponto de interrogação. Perfeito, eu vou contar o episódio. Recentemente eu fiz uma pergunta para o meu filho adolescente, né? Na verdade, eu fiz uma pergunta, eu fiz uma afirmação. E ele me respondeu, é uma pergunta? E eu disse, não, se fosse uma pergunta, teria ponto de interrogação. Ele, você é professora de português. Eu falei, não, eu sou uma usuária da língua. Então, a gente brinca muito sobre isso, porque mãe professora tem, né, pega mais no essas pé, situações. Né? Então, assim, as questões de correção direta com ele eu faço, até por conta dessa proximidade, né? Mas professor de português também não corrige todo mundo, pessoal, fica tranquilo. Mas a gente observa, né? E é uma situação grave, porque aí existem, por exemplo, e-mails formais que você precisa trazer uma ideia importante e que às vezes há equívoco nesse processo, novamente por conta desse uso em relação à língua. Acho que uma outra coisa que a gente precisa entender também, né, Elaine, que a língua, ela é algo que faz o indivíduo emancipar-se, porque por meio da língua eu também vou me apropriar de conhecimentos, eu vou fazer diferentes leituras, então ela é um processo de identidade das pessoas e de identidade de uma nação. A gente precisa ficar atento a isso, né? No período de guerras, por exemplo, quando uma nação ela era invadida, tomada pelo inimigo, uma das primeiras providências era impor a língua daquele que tomou essa nação, para você ver a importância da língua, a importância desse processo. Então, a gente não pode deixar isso escapar. É claro que novos processos, a evolução da comunicação faz parte, a utilização dos aplicativos em algumas situações permitem esses desvios, mas a gente precisa ter em mente essa importância da língua na nossa vida, né? E qual dica você daria para a pessoa que de repente sabe que não está muito bem em língua portuguesa, que escreve errado? Porque as pessoas sabem quando elas escrevem errado, né? Para de repente poder se aprimorar. A gente sabe que aqui na Unicesumar tem alguns cursos, né, que ajudam isso. Mas vamos supor que a pessoa está assistindo em casa e não é aluno nosso. O que daria para fazer? Ler mais? O que dá para fazer? Porque não dá para decorar uma gramática, né? Não, de forma alguma. E muitas vezes não é a regra em si. A gente acaba internalizando essa regra, porque todos nós temos uma gramática internalizada,
por meio do uso. O que a gente precisa observar é o uso, então, em situações formais. Se a gente quer aprimorar essa habilidade da gramática e essa variação da gramática. A leitura de textos formais é importante. E quando eu faço essa leitura, além de observar a ideia que o texto me traz, eu posso procurar observar um pouco mais a construção desse texto. À medida que eu vou observando essa construção, analisando, né, eu também vou internalizando esses processos e isso vai facilitando a aquisição dessas normas. Uma outra questão é que, já que a gente tem tanto aplicativo de comunicação, a gente pode usar a nosso favor. Eu não sei como escrever essa palavra. Eu quero escrevê-la corretamente. Eu não quero só passar a ideia dessa palavra. Eu posso muito bem buscar, né, no celular, na internet, que está à mão de todo mundo. Não preciso mais ter o dicionário físico nas mãos. Então, tem essas possibilidades. Assim como as gramáticas, que também estão disponíveis na internet, que você pode fazer a consulta a qualquer momento. Então, esse é o caminho. Se colocar em dúvida, não sei como escreve isso, vamos descobrir e vamos à procura. Isso é uma maneira de aprimorar, de melhorar essa escrita. E a observação de tudo aquilo que você escreve. A gente sempre pode se situar como o primeiro corretor do nosso texto, ainda que nós não tenhamos todas as habilidades. Mas ler aquilo que a gente escreveu e se colocar no lugar, né, do meu interlocutor para ver se aquele texto está realmente transmitindo aquilo que eu quero, é um ponto fundamental. Então, você vai aprimorando esse processo. E lembrando que a falta de uma vírgula ou de um ponto pode mudar todo o sentido de uma frase, todo né? Todo o sentido, todo o significado. Pode causar uma grande confusão, inclusive. Então, precisa de atenção para isso, sim. A língua portuguesa para além da sala de aula. A língua portuguesa possui extrema importância em nosso dia a dia e no nosso convívio em sociedade. A vida de todas as pessoas está relacionada diretamente com a comunicação, a vida pessoal, social e profissional, ou seja, em todos os aspectos do cotidiano. A capacidade de comunicação acompanha a evolução humana, por isso, sempre devemos aprimorar nossos conhecimentos sobre nossa língua para estarmos completamente aptos a viver em sociedade. A língua é um código desenvolvido com o intuito de transmitir pensamentos e ideias através da comunicação e interação com todos os indivíduos. Apresentar um bom uso da língua e todas as suas normas e regras pode fazer com que as pessoas se destaquem em tudo e com todos com quem ela se relacione no dia a dia. A língua também modifica a forma como nos expressamos e vemos as coisas, como captamos e enviamos mensagens, como interpretamos o mundo e as pessoas. É por meio da linguagem que o mundo perpetua sua cultura através da escrita. Aliás, cultura e linguagem estão correlacionadas. Sem a linguagem, o mundo seria vazio. Portanto, a comunicação é a base para as relações humanas sociais. Nesse sentido, a língua portuguesa é importante na vida de nós, brasileiros, como todas as outras línguas do mundo são importantes para os povos. Necessitamos do português para exercer quase todas as funções e tarefas que executamos em nosso cotidiano. A leitura e a escrita são fundamentais para todas as pessoas. Mas o português não se baseia apenas em ler e escrever. É preciso ir além. É preciso compreender aquilo que se lê. É preciso interpretar. Na hora em que desejamos passar uma mensagem, ou seja, comunicar-se, também devemos fazê-la de uma forma clara, de uma forma que as outras pessoas a entendam. Leitura. A leitura é uma das bases fundamentais no convívio em sociedade, pois necessitamos dela para exercermos a maioria das funções em nosso dia a dia. É necessário saber ler para desenvolvermos uma vida plena em sociedade, pois muitas das informações que são passadas às pessoas são através da escrita. Por isso, a leitura, por mais óbvio que possa parecer, é uma das funções mais importantes da nossa língua em nosso cotidiano.
Utilizamos o ato de ler para sabermos qual ônibus devemos pegar, para irmos ao trabalho, para lermos uma receita na cozinha, para entendermos documentos no trabalho, enfim, em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Escrita. A escrita é outra base fundamental no convívio em sociedade. Dependemos dela para várias funções. A escrita serve como base para diversas outras atividades importantes da nossa vida. Precisamos escrever em diversas etapas de nossas vidas. Escrever aplica-se na hora de passarmos informações, seja em recados, bilhetes ou anotações. Precisamos da escrita para utilizarmos grande parte das ferramentas da internet. Comunicação. Fala. A comunicação é a principal base de convívio em sociedade. Através da fala é que podemos nos comunicar com as outras pessoas. Transmitimos ideias e recebemos as ideias de outras pessoas, tudo graças à comunicação, o que demonstra a importância da língua portuguesa em nosso cotidiano, pois devemos ser objetivos e claros na hora de nos comunicarmos. Comunicar-se bem aumenta as chances de sucesso, como também destaca o falante de outras pessoas que não se comunicam tão bem. Interpretação. Agora, não basta apenas saber ler, é preciso entender aquilo que se lê, interpretar os códigos linguísticos e analisar as possíveis mensagens que estão por trás das palavras ou imagens ou outros tipos de mídia. A interpretação está mais presente em nossas vidas do que a maioria das pessoas imaginam. Utilizamos interpretação para entendermos algo escrito de uma forma mais subjetiva, para entendermos um filme, uma peça de teatro, etc. Interpretação não se baseia apenas ao texto. Refere-se a signos linguísticos, a mensagens verbais e não verbais, ao entendimento de imagens e as mensagens passadas através delas, a semiótica. Estudo. O português é fundamental para compreendermos todos os outros tipos de matérias na escola ou universidade. Enfim, é essencial para a nossa vida escolar acadêmica. Ninguém pode aprender determinados assuntos ou áreas específicas sem saber ler, escrever e interpretar corretamente. Todos concordamos com isso. Então, a aplicação do português está ligada diretamente ao nosso aprendizado. Até mesmo para se aprender a matemática é necessário saber o português primeiro. Os vestibulares exigem um conhecimento de português muito maior do que as pessoas estão acostumadas a saberem sobre. Trabalho. Bom, podemos dizer que a maioria dos trabalhos existentes exigirão que as pessoas sejam alfabetizadas, saibam ler, escrever, interpretar e falar bem. E está certo que possam existir trabalhos manuais ou outros segmentos em que não é preciso necessariamente ler e escrever, mas comunicação ou ter conhecimento sobre o assunto é imprescindível e as pessoas só conseguirão isso através do português. O português está presente em diversas formas na vida profissional de uma pessoa. Podemos usar como exemplo a própria situação de se conseguir um emprego. É preciso elaborar um currículo e passar por uma entrevista. Ambos quesitos necessitarão de conhecimentos da língua portuguesa para isso. Muitos concursos públicos apresentam grande parte das suas questões sobre a língua portuguesa. Senso crítico. É necessário interpretar as mensagens recebidas através da leitura ou qualquer outro meio de comunicação e conseguir formar uma opinião sobre tal assunto. O senso crítico nada mais é que formar sua própria opinião sobre as coisas. Assim, as pessoas estarão mais capazes de expressar suas ideias e entender sobre assuntos que são desconhecidos. Essa parte está ligada com o aprendizado,
porque sempre é necessário ter uma opinião para se viver na sociedade. Um exemplo disso é quando se lê o jornal ou se assiste ao noticiário. Muitos ficam indignados com aquilo que vem, formam opiniões e passam a discutir sobre determinados assuntos. Isso é construir um senso crítico, e isso seria impossível se a sociedade não pudesse se comunicar, ler, escrever ou interpretar. Criatividade. Pode-se ter criatividade mesmo que a pessoa não seja letrada. Contudo, aqueles que são alfabetizados e desenvolvem os aspectos da sua comunicação são muito mais propensos a terem aquelas ideias geniais. A criatividade está ligada à imaginação, e nada melhor para desenvolver a imaginação do que a leitura. Para se ler e compreender, é preciso interpretar. É meio estranho separar todos esses fatores por tópicos, pois podemos perceber que todos estão interligados um ao outro de alguma maneira. Mas a questão em si é que a criatividade pode ser potencializada através do estudo do português. A leitura é a principal responsável por tal desenvolvimento. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Peço que vocês curtam e comentem para ajudar a validar o meu estágio. Muito obrigada e amanhã eu vou postar o último vídeo.